Hoje a gente vai falar mais uma vez do tema sobre mães, mas dessa vez são sobre mães que mesmo tendo marido, elas criam os filhos sozinhas, como se elas fossem mães solo. Elas trabalham, elas limpam casa, elas lavam louça, elas fazem absolutamente tudo enquanto cuidam dos filhos. Enquanto o marido delas não faz absolutamente nada. Eles ficam jogando videogame, ou eles chegam do trabalho falando que estão muito cansados e não querem cuidar dos filhos. A gente vai ver aqui alguns vídeos e reagir sobre esse tema e entender por que isso acontece. Descansar agora. É a única hora que eu tenho para descansar, só trabalho. Você trabalha dentro de casa, eu trabalho fora. Para eu trabalhar fora, eu tenho que descansar dentro da minha casa. E eu não consigo descansar com você no meu pé. Amor, mas eu tava pedindo pra você olhar ele, amor. Vou ficar olhando ele, dá muito trabalho. Eu sei que dá, você vai fazer o que você. Eu quero começar dizendo aqui pra vocês que eu não sou mãe. Então o que eu vejo de situações são amigas, primas, tias, pessoas próximas e aqui na internet também, o tempo todo que a gente vê isso. Muitas vezes tratado como se fosse uma brincadeira, mas isso é um assunto muito sério que a gente vai precisar falar sobre isso. Então já te peço logo, deixa o like aqui no canal, se inscreve que aqui eu falo de absolutamente tudo. E eu quero dizer agora pra vocês que vocês podem virar membros do canal e me ajudarem a escolher o tema do mês, do dia, enfim, que a gente vai falar sobre. Eu sei que muitos de vocês mandam recomendação no Instagram, vocês podem continuar fazendo isso, meu Instagram é Juleivas, vou deixar aqui na tela. Mas aqui pros membros do canal a gente vai decidir qual tema vai ser em cada vídeo. Eu vou pedir a opinião de vocês antes de gravar e aí a gente vai decidindo qual tema falar sobre. Já que são muitas coisas que vocês me pedem e eu preciso decidir com a ajuda de vocês o que a gente vai falar. Então se vocês quiserem, virem membros do canal e lá vai ter várias coisas exclusivas pra vocês e eu espero que vocês gostem. Então vamos começar o vídeo reagindo a isso aqui, vamos lá. Amor, fica um pouco com ele pra ele poder terminar o almoço aqui, por favor. Ah, cara, me deixa descansar, meu. Amor, mas eu não consigo, é só você ficar de olho nele, por favor. Sei que essa situação aqui é uma dramatização, né? Onde a pessoa tá querendo mostrar, enfim, como é que é essa vida, que ela tá pedindo ajuda, enquanto o marido dela tá deitado no sofá, falando, eu trabalhei o dia inteiro, tô muito cansado, você que se vira, o filho é seu. Vocês sabem que muitos desses homens, a maioria deles que são assim, eles são aqueles homens que ficam implorando pra que você engravide, né? Falando assim, meu sonho é ter um filho. Eu digo muito pra minhas amigas que é uma red flag muito grande quando o homem fala que o sonho dele é ser pai. Porque existe aquela coisa, né? Um homem ser pai, ele vai embora quando ele quer. Uma mulher ser mãe, como é que a gente vai embora? Não tem como, né? Terminar o almoço, pô, você não Deixa eu consegue, tá descansar. chorando um pouquinho. Termina isso, você sempre termina. Eu sei, mas você pode dar uma atenção pra ele não ficar Eu não chorando. posso nem descansar agora. Amor, É você a vai. única hora que eu tenho para descansar, só trabalho. Você trabalha dentro de casa, eu trabalho fora. Para eu trabalhar fora, eu tenho que descansar dentro da minha casa. E eu não consigo descansar com você no meu pé. Amor, mas eu tava pedindo pra você olhar ele, amor. Vou ficar olhando ele, dá muito trabalho. Eu sei que dá, você vai fazer o que você. Muito trabalho. Gente, essa situação aqui me deixa maluca. Maluca, maluca. Se eu ver isso aqui na minha frente, eu não sei. Não- Amor, por favor, você não vai olhar ele. Não vou olhar, eu tô assistindo aqui, eu quero descansar. Tem que trabalhar ainda. Tem que trabalhar, tem que ficar aí. Pra você Tem comer. que fazer muita coisa na rua ainda aí. Tô cansado. Por favor, amor. Ah, não tem. Cuida do seu filho. É seu filho também. Eu tô pedindo pra você ficar um minuto com ele, 5 minutos. Só Eu pra tenho que terminar aqui, eu tempinho. Eu tenho que almoçar antes de trabalhar. Faz logo comida aí. Eu só tenho um tempinho. Você, Viu? amor. Você não vai me ajudar? Não consigo. Então você tá falando, mas o que tá fazendo? Você vai olhar ele pra mim? Vai lá, não vou É olhar muito ninguém. perigoso ele ficar perto. Gente, é sério, isso aqui me revolta do nível absurdo. Vocês estão vendo que ele tá falando aqui, né? Aqueles que eles falam, mas eu trabalho fora e você vai ficar aqui em casa cuidando. Como se ficar em casa cuidando de um filho fosse a mulher estar no spa. A coisa mais simples do mundo, que você só fica ali cuidando do seu filho e fazendo nada, porque criança não dá trabalho nenhum, né? Vamos ver aqui mais um vídeo. Ai, mas o seu marido trabalha fora. Quando ele chega em casa, ele não deve cuidar do filho, não deve acordar de madrugada. Quem já ouviu isso? Eu fico pensando assim, olha, será que essas pessoas acham que cuidar do filho é ficar num spa o dia inteiro? Que só o fato de ficar em casa, eles pensam que a gente fica descansando, ganhando massagem, pensando na vida, lendo revistas. Eu discordo totalmente, né? Com essa situação, só porque a pessoa trabalha fora de casa, que quando ao chegar em casa não precisa ter responsabilidades com os filhos. Que para você criar vínculo com seu filho, você precisa ter essas responsabilidades. Para você fazer com que o seu filho se apegue cada vez mais em ti, ou você se apegue mais
do seu filho, você tem que criar esses vínculos. É que criar filho não é só você dar dinheiro, não é só tu trabalhar fora e falar assim, tá aqui, pagar as contas. Não, é muito mais que isso, você tem que cuidar do seu filho. Troca de fralda, banho, dar uma mamadeira, brincar, conversar, fazer evoluir em certas situações, né, de fase da vida. É desse jeito, porque o teu filho não vai criar vínculo só te vendo chegar em casa, te dar um oi, te dar uma boa noite, um abraço e bum, dormir, acordar e ser a mesma coisa. Não vai ter esse vínculo, meu filho. Ou no sábado levar ali na pracinha, voltar em casa e tá tudo certo. E quando leva na pracinha ainda fica com a bunda sentada na cadeira porque a mãe fica zanzando atrás do guri. Hoje eu tô desabafando, né, gente? Pelo amor de Deus. Porque eu acho isso ridículo, cara. E olha que eu sou uma pessoa que eu ainda tenho ajuda dentro de casa, né? Questão de comida e um pouquinho da limpeza e da organização. E mesmo assim eu não paro desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Porque ter 4 crianças não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum ter 1, 2, 3, 4, quantas for. Isso requer muita responsabilidade. A gente precisa inventar coisas o dia inteiro. Sim, é exatamente isso, porque eu fico falando assim, né, que eu tenho 2 sobrinhas, e quando eu tô com elas, eu fico inventando coisa pra fazer toda hora. Agora, imagina uma mãe, um pai, porque, tipo assim, eu sei que você tem aquela questão de tela, que você dá tela pros seus filhos, porque você tá esgotado, né, muitas vezes tá esgotado, não tem tempo de ficar ali o tempo todo, né, tem toda essa questão. Porém, você ficar o tempo todo inventando o que fazer com a criança, gente do céu, é muito cansativo, muito. É comida, é o lanchezinho, é o remédio, é a hora do banho, é cuidar pra ver o que tá fazendo, é criar brincadeiras pra, né, fazer imaginação, para as crianças não precisarem ficar numa TV ou num telefone. São muitas coisas. O nosso banho é corrido, o jeito que a gente tenta pegar uma roupa, um café, alguma coisa assim. Por mais que eu sou uma pessoa que eu tenho rotina, que eu acordo os nenês, eu dou uma mamá, troco fralda, depois tento dar uma frutinha, dou um banho, dorme de novo. Por mais que eu tenha minha rotina com eles, é cansativo da mesma forma. Então não venham me dizer que quando meu marido chega em casa, eu tô descansada 100%. Né? E que só ele vai estar cansado e que as responsabilidades das crianças é tudo em mim. Bem capaz. Ele chega em casa, é com ele o negócio. Porque eu vou dizer uma coisa, quantas pessoas, quando os pais trabalham... E aí, vocês têm noção do que ela tá falando aqui, né? Que os caras fazem, tipo assim, eles chegam em casa e não querem cuidar dos filhos. Só que vocês sabem que muita gente, você assistindo série, lendo livros e tal, a pessoa escolhe trabalhar fora de casa porque ela sabe que você trabalhar fora de casa é bem menos cansativo do que ficar o dia inteiro com a criança. Porque você ficar o dia inteiro com a criança são 24 horas. Trabalhar são 8 horas do seu dia. Obviamente, cansa muito. Você vai pro trabalho de ônibus, tal, tudo aquilo. Só que eu não sou mãe. Mas eu imagino que ter uma criança dá muito mais trabalho do que você trabalhar fora de casa. Quantas mães não preferiam trabalhar fora de casa do que ficar com o bebê? De tanto trabalho que dá. E é muito fácil você ficar trabalhando fora e chegar em casa e não ter responsabilidade nenhuma. Eu entendo, né, gente, que tem cada coisa do seu lado. Às vezes você e seu marido decidem isso, seu marido chega em casa, ela cuida do seu neném, ele te ajuda. São vários casos. O caso que a gente tá aqui falando especificamente são as mulheres que elas são casadas e elas praticamente estão sozinhas. Os maridos não fazem nada pra ajudar. É desse tipo de homem que eu estou falando. A gente vai ver aqui outro vídeo, que eu peguei vários vídeos em inglês, porque assim, nos Estados Unidos as pessoas postam ainda mais esse tipo de situação. E é extremamente grave. Óbvio, né? Tem esses vídeos aqui do Brasil que a gente vai ver esses vídeos, mas eu quero passar alguns pra vocês, onde as mulheres ficam filmando os maridos. E assim, gente, é muito complicado, porque tem diversos casos. Tem o caso de você estar num relacionamento que é super tóxico, enfim. Apenas faça o seu trabalho, troque as fraldas. Não é meu trabalho, é seu trabalho. Isso aqui é o marido dela, tá falando isso pra ela. Vou traduzir aqui no IA, mas pra vocês entenderem. O marido dela está falando isso pra ela. Que não é o trabalho dele trocar a fralda, porque ela tá tentando pedir ajuda. E ele tá falando isso. Não sei quantas vezes preciso te dizer, sério, é meu trabalho. Sinceramente, você está brincando? É meu trabalho? Falando sério, é seu trabalho. Eu estou saindo, trazendo todo o dinheiro para que a casa possa funcionar. Você não pode trazer o dinheiro. Esse é o meu trabalho. É isso que eu estou fazendo. Tudo do lado de fora, você não pode fazer nada. Então ele tá aqui humilhando ela, falando que você acabou de ter um bebê, você não pode trabalhar fora de casa, eu trabalho fora de casa, então você tem que fazer tudo dentro de casa. Eu não tenho que te ajudar, isso não é o meu trabalho.
É exatamente isso que ele tá falando. Sabe quando eu falo pra vocês sobre independência financeira? Que é você ter o seu dinheiro pra você sair de um relacionamento desse? Porque assim, muitas vezes a gente entra naquele ciclo horroroso e não consegue sair. Porque você não tem dinheiro. E aí acontece esse tipo de situação, onde ele tá falando que ele traz o dinheiro e ela tem que ficar calada. Então vamos seguir nossas regras. O papel da mulher é cuidar de tudo dentro de casa. Então apenas faça o seu trabalho, troque as fraldas e me deixe assistir futebol. Não, eu não quero seguir isso. Você não está assistindo futebol. Não vou deixar você fazer isso até que você troque essa fralda e me deixe ter uma boa noite de sono. É uma tortura de pesadelo. Basicamente, o que ele tá falando aqui é que não foi isso que ele pediu. É esse tipo de homem aqui que eu falei pra vocês, que ele quer muito ter uma filha. Não sabe cuidar do nosso filho. Eu ouvi essa frase e eu fiz a seguinte pergunta pra essa pessoa. Ele não sabe ou ele não quer cuidar? E óbvio que a resposta dela foi, ele não quer. Aí vocês sabem que tem muito aquele tipo de situação também, né, relacionada a isso, que é tipo assim, você pede alguma coisa pro seu marido, ou pro seu filho que seja, enfim, daí a pessoa faz super mal feita, você pede, sei lá, quer trocar uma fralda. Vai trocar a fralda super mal feita, horrível, pra você não pedir pra pessoa de novo. Se ele fosse uma criança que não soubesse aprender, simplesmente pra você deixar passar e falar, ai, meu marido não sabe fazer nada. Ele sabe, minha amiga, ele sabe, ele só não quer fazer. Porque, cara, não é difícil cuidar de uma criança. Não é impossível você cuidar de uma criança. E aí eu fui puxando o contexto da história porque ela me contou isso. Ele não faz absolutamente nada pra ajudar com a criança. Nada. Nem as próprias responsabilidades mínimas que um pai deve fazer. Ela teve que faltar no trabalho várias vezes pra levar o filho no médico. Porque o pai da criança não sabe levar o filho no médico. Não sabe. Ela se vira 800, 900, 500 pra trabalhar fora, cuidar de casa e cuidar do filho, porque ele não faz nada dentro de casa e não cuida do filho. E toda vez que eu converso com alguém, esse caso é muito comum. Gente, como que pode? É muito comum. Eu fui visitar uma parente. Vocês estão vendo que a mulher aqui que ela tá contando trabalha fora de casa. E mesmo assim, ela tem que faltar ao trabalho e fazer tudo possível, porque o bonito do marido não quer cuidar do filho. Minha, e ela chegou e falou assim, como que tava minha vida dona de casa, de mãe, não sei o quê, quem te viu, quem te vê, agora tem que dar conta de tudo. Aí eu, não necessariamente, de tudo eu não dou, eu vou arrumando de acordo com o que dá, porque eu trabalho fora, e tudo que eu faço meu esposo faz, tudo que eu faço dentro de casa ele faz também, tudo que eu faço com meu filho ele faz também. Todas as responsabilidades que eu tenho dentro de casa e com o nosso filho, ele tem também. E as pessoas ficam, nossa, que sorte, nossa, graças a Deus, nossa, que bom, nossa, não sei o quê. Ah, mas o esposo de Ciclana, que no caso é a filha dela, o esposo de Ciclana não faz nada, é um sonso. E, gente, eu tenho dó. Eu tenho dó de mulher que cai no papo do cara que não consegue fazer nada dentro de casa, ou que não consegue de cuidar do filho. Porque é mentira. Não é que eles não conseguem, não é que eles não sabem. É que eles não querem aprender, eles não querem fazer, eles não querem ter a responsabilidade, quer jogar tudo nas suas costas e pronto. E aí, quando eu converso com pessoas e eu falo que o meu esposo faz tudo, até o pediatra do meu filho não acredita. E eu fiquei tipo... Gente, o meu esposo foi no pediatra do meu filho sem a minha presença porque foi um dia de chuva e eu estava trabalhando, estava longe, não tinha como, a gente ia perder o horário. E aí o meu esposo foi sozinho com o nosso neném pela primeira vez, que sempre vai nós dois, mano. E aí, nesse dia ele foi sozinho com o nosso filho e o pediatra não quis passar algumas informações para o pai porque eu não estava presente. E ele falou... Calma aí. E ele falou exatamente assim... Não foi isso, não. Ele falou assim, olha, não vou te passar sobre a alimentação do bebê, ou sobre isso, sobre aquilo. Vou passar pra mãe, que é melhor, porque é a mãe que faz essas coisas, a mãe que lida com essas coisas. E o meu esposo ficou tipo assim... Eu tô falando, quando eu falo sobre a questão da normalização que isso é na nossa sociedade, porque um pediatra, que é um médico, não quer passar informações pro pai, como se o pai não tivesse capacidade nenhuma de cuidar do filho dele e só a mãe pudesse. E vocês têm noção do quanto isso sobrecarrega a mulher? Porque a mulher tá o tempo todo ali cheia de coisa pra fazer e tem que ficar se preocupando com criança o tempo todo, porque o pai, por mais que ele queira se preocupar, como é o caso dela aqui, as pessoas ficam falando assim, nossa, como ele é bonzinho, nossa, como ele é um herói, o pediatra não quer passar coisa pro cara entender, porque é o filho dele, só quer passar pra mãe. Gente, assim, é absurdo, absurdo. E justamente por isso, quando eu falo, é porque tem toda essa questão da sociedade ao redor, porque, por exemplo, a mãe, ela não pode fugir de um filho. O pai, ele pode escolher ser pai. Uma mãe, se ela tiver um filho e não quiser ser mãe,
Como que isso vai acontecer? Vocês já viram algum caso assim? Porque eu nunca vi. Uma mãe, ela pode estar depressiva, ela pode estar mal, ela pode estar depressiva pós-parto, ela pode estar com todas as situações possíveis, ela tá ali com o filho. O cara, ele simplesmente fala assim, eu não quero, e vai embora. E muitas vezes tem toda aquela questão que eu bato na tecla, que é pensão. Se você for uma mãe e tiver deixado a pensão pro cara não pagar, porque fica assim, ai, deixa, eu não gosto dele, vai atrás da sua pensão, porque ele é pai, ele tem que pagar a pensão, isso aí é obrigação dele. Não é o cara se eximir de qualquer responsabilidade possível, porque você quer que ele viva lá o bem bom sem ficar incomodando ele. Pelo amor de Deus, gente. Essas coisas aqui são muito complexas, se você parar pra pensar, porque não é só isso do cara não cuidar. É sobre abandono dentro da própria casa, é sobre o tipo de relacionamento que a mulher está passando, é sobre quando você se separa de um homem desse, ele não paga pensão e você fala que tá tudo bem. É sobre esse tipo de cara, eles vão lá e têm filha com outra mulher e cuidam da outra filha normal. Só não cuida da sua que teve com você. Então assim... Oi, amor, que bom que você chegou. Não vi a hora de você chegar. Nossa, eu tô tão cansada. Essa noite você viu, a neném não dormiu nada. Eu acordei várias vezes pra poder amamentar ela. Será que você fica com ela um pouquinho pra eu poder descansar meia horinha? Eu já deixei o almoço pronto, tá tudo certo. Será que você fica com ela? Ai, eu mal cheguei do serviço e você já vem me pedir coisa? Mas, eu tô amor, cansado. Eu também tô cansada. Ai, à noite você descansa, vai. Descansar. Eu acho que uma panela na mão seria o ideal nessa situação. Gente, esse tipo de coisa me estressa de um jeito, porque assim, eu falo, né, aqui em casa, eu e meu marido, a gente divide as tarefas, como eu disse, não tenho filho, só que, por exemplo, meu marido cozinha. Se eu falar que meu marido cozinha para as pessoas, que todo mundo, você não cozinha, que mulher horrível, não sei o que, o seu marido e blá blá blá. Nós dois trabalhamos dentro de casa e nós dois dividimos as funções que tem que fazer dentro de casa, porque nós dois estamos vivendo dentro dessa casa. Aí você acha normal você e seu marido viverem dentro da mesma casa, mas porque ele paga aluguel de, sei lá, R$600, porque eu sei que muita gente mora no interior e aluga esse preço. Vamos lá. Ele não pode fazer nada dentro de casa porque ele paga isso? Minha filha, se você for sair pra trabalhar, você ganha muito mais que esse cara. Tu acha que ele ia querer cuidar do seu filho? Ficar cuidando de casa? Vamos lá ver outros vídeos aqui pra gente falar mais sobre. Gente, de verdade, eu não consigo imaginar o quão exausta está essa pessoa. A questão que fica, por que você precisa de um homem desse dentro de casa? Não serve pra nada. Nada, né? Tá aqui pagando um aluguel, provavelmente, e as comidas que seja, mas talvez se você for pedir ajuda pras pessoas, sua família, vai sair menos estressante que isso daqui. Simplesmente. Revoltante. É revoltante isso daqui. E aí tem toda a questão quando a gente fala assim que o pai, ele é ajudante. Um pai de uma criança, ele tem que ser o seu parceiro e não ajudante. Não é porque ele tá pagando a conta de casa, como eu falei aqui diversas vezes, que ele tem que chegar em casa e não fazer absolutamente nada. E você ser uma pessoa que está ali só para servir ele. Que muitas vezes esse cara quis ter esse filho, como eu falei aqui diversas vezes. Muitos vídeos aí que vocês sabem que são virais, onde os pais estão fazendo o mínimo aí pelo filho, tipo assim, trocando uma fraldinha, brincando com o neném, sei lá o quê, e eles são tratados como heróis. E esse tipo de vídeo ainda reforça mais a situação de que o pai tá ali para ajudar. Não, ele é pai da criança, ele tem que cuidar da criança como você cuida. E aí tem vários impactos dessa desigualdade absurda, que uma mãe sempre tá exausta, com burnout, ela quer fugir, ela fica sobrecarregada, ela às vezes desconta muita raiva em todo mundo ao redor. E às vezes eu falo direto sobre pessoas que viram mães e elas não são mais mulheres, simplesmente acabou. Elas esquecem que elas são um indivíduo e vivem apenas para ser mães. Porque elas não têm ajuda nenhuma do marido que tá ali dentro de casa. E que talvez esse marido, como eu falei aqui, que não serve pra nada. É basicamente só fazendo ela se estressar mais ainda. Porque ela vai ter que lavar a roupa dele, vai ter que cuidar da sujeira dele, vai ter que limpar.
Vamos ver mais vídeos. Que a pior coisa na maternidade é ser mãe solo, mas eu discordo. A pior coisa na maternidade é quando você é mãe solo mesmo estando casada. Imagina só, você mora com o pai do seu filho, vocês são casados e você mesmo assim é uma mãe solo, uma mãe que tem que fazer tudo, que não tem tempo pra nada, não tem tempo pra se cuidar, porque o seu marido, ele é ausente como pai, ele não está cumprindo o seu dever como pai. Só porque ele tá trazendo alimento pra casa não quer dizer que ele tá fazendo tudo, que ele fez tudo, que tá tudo bem, tudo ótimo. Nossa, é um paizão do ano. Não só você ficar sobrecarregada com a criação Exatamente isso, porque assim, você fica sobrecarregada, o cara fez o mínimo ali, ele é o pai do ano. seu filho. Assim, então você tá sendo uma mãe solteira, uma mãe sozinha e pior, morando com o encostado do seu marido. Esses dias eu vi um vídeo de uma mulher gravando o marido dela, falando o que ele ia fazer enquanto ela cuidava do filho deles. Ele iria no barbeiro, depois ele ia no dentista, depois ele ia não sei o que, depois ele ia jogar futebol, etc. Enquanto a mulher tá lá, se lascando pra cuidar do filho. E o que essa mulher vai fazer depois? Aquela coisa, né, amores? Antes sozinha do que mal acompanhada. Exatamente isso, é o que eu fui falando, porque você ser mãe solo, não tem um cara lá perturbando seu juízo, enchendo seu saco, sujando suas coisas. Assim, é muito pela questão de você estar num relacionamento tóxico, onde você não tem independência financeira, e às vezes porque simplesmente você gosta de dizer que tem um marido, que não serve pra nada. Vamos ver aqui mais vídeos sobre isso, vamos lá. Tight, but it felt so long. Tell me, where did we go wrong? When you're in the sun and I'm lost in the shade, then who's supposed to lead the way? Ai, gente, sério, eu sei que, igual eu falei, isso aqui é uma dramatização de alguma coisa, mas isso acontece o tempo todo, com várias mães. Isso aqui corta meu coração, porque eu não tenho como falar se fosse eu numa situação dessa, eu não estou numa situação dessas, mas ver isso de pessoas próximas passando por esse tipo de situação, cara, isso dói muito. Aí vocês sabem também que acontece aquele tipo de situação que é tipo assim, a mulher, ela posta um vídeo absurdo do marido dela fazendo as coisas mais ridículas do mundo, ou sei lá, o cara não estava lá no parto, ou o cara não ajuda em nada, enfim, vários tipos de situação, aí depois ela vem na internet defender o marido, falar assim, vocês não conhecem ele. Eu tenho certeza que você já viu esse tipo de situação aqui, ó, olha só. Ali tá assim, ó, TikToker que fica defendendo o marido de merda dela. A internet inteira está revoltada porque meu marido não estava no hospital quando eu dei à luz nossa filha. Se vocês tivessem pesquisado, saberiam que essa é nossa segunda filha e que ele esteve presente no nascimento da nossa primeira filha. Ele não precisa ficar grudado em mim o tempo todo. Além disso, na noite anterior à minha bolsa estourar, ele ficou jogando golfe por tipo 12 horas e depois foi para um bar até as 4 da manhã com os amigos, então ele estava bem de ressaca. Ele não é um marido terrível. Na verdade, ele pediu um Uber para eu ir ao hospital. Bom, meu cartão de crédito está vinculado à conta, mas tipo, ele pediu o Uber para mim antes de voltar a dormir. Eu tive o bebê e agora estamos em casa, seguros. Eu sei que a internet adora julgar pessoas que não conhece e eu entendo, vocês provavelmente são todos solteiros, infelizes e nós somos felizes no casamento e vocês estão com inveja. Isso acontece o tempo todo, né? Tipo, de mulheres querer defender uma situação absurda do marido. Tô rindo porque esse vídeo aqui ela tá fazendo um tipo de sátira, sabe? Porque teve uma situação dessa no TikTok. Tem um casal no TikTok, eles são muito famosos. Eu não consegui achar os vídeos deles porque eles apagam todos os vídeos, eles têm milhares de seguidores na internet. E eles postam esses vídeos aqui absurdos. E um desses vídeos é a mulher falando sobre isso, né? O marido dela não foi ver o parto dela, simplesmente porque ele estava de ressaca. Então ele não poderia ir, ele ficar a noite inteira jogando com os amigos dele, ele estava muito cansado, ele não pôde ir pro parto dela. Tem aquela coisa chamada incompetência intencional, que é o que eu falei pra vocês, que é quando o marido, ele não faz absolutamente nada que você pede direito, porque ele sabe que se ele fizer mal feito, você não vai pedir de novo. E aí chamam isso de, né, incompetência intencional, que é o que a maioria desses homens, nesses casos aqui, fazem, porque você pede pra ele trocar uma fralda, ele vai fazer mal feito, pra não fazer de novo, e aí você fala, coitadinho, ele não sabe fazer,
Enfim, olhem só esse vídeo. Veja como você pode usar a incompetência intencional contra o seu abusador. Então, meu abusador narcisista gosta de deixar a pia cheia de louça suja bem antes de viajar. Eu uso estes e aqueles. Vocês estão entendendo, né? Aquela coisa de incompetência intencional. Ele faz isso antes dele viajar, porque ele não vai estar lá para poder limpar, o que vai levar a mulher a limpar. Então vocês estão entendendo, né? Ele usa aqueles e qualquer outra coisa. Mas enquanto estes estiverem limpos, eu sei que estou segura. E como ele nunca lava a louça, o que vou explicar melhor, não preciso me preocupar com o que estou prestes a fazer com ele. Como não uso nenhum dos pratos que ele usa, vou deixá-los secar por alguns minutos e depois colocá-los onde eles pertencem. De nada. Esse aqui não é bem sobre incompetência intencional, mas ela tá mostrando como era a casa quando o marido dela lá vivia na casa. Vamos ver. Something about you isn't right. I swear you can make me lose my mind. Lying here awake at night. If this is love, then I don't want it. É o que eu falei pra vocês estão vendo que o cara em casa incomoda mais do que ter os próprios filhos que são crianças. Então, assim, qual é a serventia de você estar num relacionamento desse aguentando esse tipo de situação? Nenhuma. Creio eu que essa seja a mesma daquele vídeo da incompetência intencional, se não me engano. Vamos ver. Vou mostrar pra vocês o que é incompetência intencional. É algo que o pai do meu filho adora usar contra mim. E faz isso muito, muito bem. Ontem à noite, fui dormir por volta das 10 horas. Pedi pra ele: ei, você pode, por favor, lavar as mamadeiras? Certo? Ele lavou. Ele lavou as mamadeiras. Elas estão bem ali. Ele também não guardou o jantar, então tem isso. Ele ficou responsável pelo jantar ontem e... O que eu falei pra vocês, né? Estão vendo? Ela pediu pra ele lavar as mamadeiras. Ele lavou as mamadeiras. Mas ele deixou tudo ao redor bagunçado, porque ele não é capaz de fazer o que ela pede. E esse capaz, leia-se, ele não quer. E ele não vai fazer. Por quê? Competência intencional. Da mulher que, se ela estivesse sozinha, seria bem melhor. Simplesmente pediu comida. Não posso fazer isso porque não tenho permissão. Mas enfim, ele deixou louça na pia porque eu também não pedi pra ele lavar. Então, se eu fosse pedir... e ele deixou uma panela ali também. Então, se eu perguntasse pra ele: ei, achei que tinha pedido pra você arrumar a cozinha ontem à noite. Bom, você só me pediu pra lavar as mamadeiras e eu lavei as mamadeiras. Você não me pediu pra guardar a comida. E você não me pediu pra limpar o resto. Isso é incompetência intencional. Ele está se fazendo de bobo, basicamente, pra ganhar uma discussão. Não aceite isso. E eu vou começar a fazer vídeos assim, porque eu não vou conseguir sair da minha situação tão cedo. Então, pra vocês entenderem, né, ela começou a fazer essa série de vídeos falando sobre a incompetência intencional do marido dela, o que ele fazia com ela, o que ele fazia ela e a bebezinha dela passarem. E aí, justamente pra ir dando força pra ela sair daquele relacionamento, porque você está expondo uma situação e você precisa de ajuda pra sair daquilo. E aí, na internet, todo mundo ficava ajudando ela, dando forças pra ela, principalmente naquele caso de buscar a independência financeira. Ela começou a fazer essa série de vídeos e hoje, pelo que eu vi, ela já não tá mais com ele. Ela conseguiu ir trabalhando assim aos poucos, as pessoas ajudando e tal, ela conseguiu sair dessa situação. Então, assim, menos uma, meu Deus. Ainda bem, menos uma pessoa pra estar passando por isso. Mas vocês, se estiver passando por isso, estão vendo de fora dessa situação como que é. Eu tenho outros vídeos aqui que eu falo sobre independência financeira, finanças e tudo, então dê uma olhada nesses vídeos e comecem o quanto antes a não depender de ninguém se você estiver num relacionamento desse, porque assim, é muito difícil. Atualização. Então, eu tenho reclamado com meu marido desde que esse vídeo foi ao ar e isso é o que ele fez. Ele lavou a louça. Ele deixou as maiores de molho, embora, pessoalmente, eu ainda teria lavado essas e empilhado tipo Jenga ali em cima, acho que teria funcionado. Aquela assadeira de biscoito definitivamente ainda caberia ali e ele não limpou nenhuma das superfícies, porra. Mas está melhor. E ele me deixou pra lavar as mamadeiras do bebê. Mas está melhor, não? Essa é aquela moça que eu falei pra vocês, né? Que ela tá transferindo a situação e ela ficou postando essa série de vídeos aqui. Mas assim, a pessoa pediu pra ele lavar a louça, ele deixou tudo ao redor sujo. Cara, eu tô rindo aqui, mas é porque isso dá muita raiva. Meu Deus, não é possível. O que passa na cabeça desses homens? O que
que passa na cabeça? Juro, como se fosse obrigação nenhuma dele. Ela tem a obrigação de limpar a casa, de fazer tudo, enquanto o lindo só vai fazer, se você for pedir pra ele, vai fazer mal feito ainda pra você não pedir de volta. Não deixa que isso aconteça com você. Enfim, gente, eu quis fazer esse vídeo aqui mostrando esse tipo de situação pra você que estiver passando por isso, ver que não é só você que está nisso, que você pode sim sair desse tipo de situação. E eu quero também deixar outra coisa clara, que se você tem filhos dentro de casa e o seu filho vê você tratando o seu marido dessa forma, deixando ele fazer o que ele quiser, sendo incompetente, não ajudando em nada, o seu filho vai crescer e vai ser o mesmo ciclo. Ele vai fazer a mesma coisa com a esposa dele, a mesma coisa com as parceiras dele, ou parceiros, enfim, que seja, porque ele tá vendo que você passa por isso e que isso pra ele vai virar normal. Você não quer que seu filho cresça dessa forma, porque é a pior forma do mundo pra uma criança crescer, vendo a mãe passar por isso. Se uma mãe não pode descansar, ela não pode fazer as coisas sozinha, ela não tem o tempo dela de ser mulher, ela basicamente tá numa prisão. De que serve esse casamento pra você? Então, assim, vamos refletir. Essa cultura de que a mulher cuida e o homem provê pode funcionar muito bem para alguns relacionamentos, mas é o que eu tô falando, a gente tá falando aqui desse tipo de homem que não ajuda em nada, que ele, a função dele, ele acha que o filho não é dele, a função dele é só colocar dinheiro dentro de casa e não ajudar nunca mais com nada, nem mesmo tocar na criança. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que façam você refletir de alguma forma.